Essa dinâmica de massa d'água, além de alterar a produção primária, ela é muito importante porque ela vai alterar sazonalmente a temperatura do fundo. Então, com isso, ela pode promover uma alteração na ocorrência das espécies. Por exemplo, espécies que toleram variação grande de temperatura vão poder ficar lá o ano todo. Mas espécies de água, por exemplo, que toleram água quente, espécies rasas, na hora que entra a massa de água fria, ou elas morrem ou elas vão para regiões mais rasas onde a água fria não está. Então, de toda forma, tem que ter um comportamento das espécies para que elas contornem aquela entrada periódica, né, anual, de água fria sobre o fundo. E uma coisa curiosa quanto às espécies é o comportamento do siri Portunus spinicarpus. O Portunus spinicarpus é parente do siri azul, só que menorzinho. Ele é manchadinho, ele é cinza manchadinho de vermelho. E ele tem um espinho, ele é spinicarpus, porque ele tem um espinho bem grande aqui no carpus, que segue quase até aquela. Então é fácil de ser reconhecido. Mas ele é um bichinho muito esperto, porque ele está ligado a uma água de 18 graus. Então, 18 graus ou menor. Então, o que acontece com ele? O ambiente desse animal é água de 18 graus ou menos, 16, 15, que está na plataforma externa. Então, ele vive na plataforma externa de toda a região sul-sudeste do Brasil. Então, quando vem a ACAS, ele entra com essa ACAS e vai aparecer em áreas muito rasas, em 20 metros de profundidade, 15 metros de profundidade. Ele vem com a água fria e ele vai até onde a água chega a 18 graus. Misturou mais, ficou mais quente, ficou mais raso, ele para, ele não vai. Então, essa é como se ele seguisse, né, determinasse a frente térmica da massa d'água. Então, ele é um animal que pulsa, a população dele pulsa na plataforma, chega até o mais raso, onde está o 18 graus, a isóbata de 18, e volta novamente quando a isóbata retrai. Então, essas populações pulsam ao longo do ano na plataforma continental. São animais muito ativos, né? Eles nadam ativamente, e eles, assim, são populações imensas. Vocês não têm ideia, são milhares de indivíduos que vêm numa determinada área. Eu cheguei a tirar 11 balaios desse tamanho assim, quase tonelada de bicho do fundo em 2, 3 arrastos de pesca na área de Ubatuba, ali da plataforma de Ubatuba, plataforma média. Então, é um animal que ocorre assim massivamente, em grande quantidade. São canibais, então eles se alimentam não só do material de fundo, né, dos animais que estão no fundo, mas também a predação intraespecífica. Então, eles se alimentam de animais menores da mesma espécie. É tanto bicho, a população é tão densa que eles vão para o canibalismo. Então, eu falei para vocês dessa espécie que é muito marcante aqui na nossa região, mas existem outras espécies que são características de água costeira, então de água quente e não suportam viver em água mais fria. Por exemplo, o exemplo é o Schiphopneus cruieri, que é o camarão sete barbas, aquele camarãozinho pequeno, né, que a gente gosta de comer fritinho. Então, o Schiphopneus cruieri é um animal que geralmente está em águas de 25 graus. E ele ocupa a plataforma continental também. Então, o que acontece? Existe uma sazonalidade muito marcante nessa população do Schiphopneus e do Portunus spinicarpus. De tal forma, quando acontece a água quente está presente na plataforma, que é no outono e no inverno, sem a ACAS está retraída, então o Schiphopneus domina em toda a zona costeira da plataforma. Até 50 metros vocês encontram o Schiphopneus. O que vai acontecer nessa área quando a massa de água fria entra? O Schiphopneus sai, desaparece, vocês não pescam Schiphopneus e vocês vão encontrar o Portunus spinicarpus. Então, as duas espécies ocupam o mesmo espaço físico da plataforma continental em épocas diferentes, né? Existe isso, é uma coisa que anualmente acontece. A gente já tem anos de estudo em cima disso, e vocês têm o mesmo padrão, se repete ano após ano. Então, realmente é uma espécie indicadora de frente térmica da ACAS. Aqui também é para mostrar um outro exemplo de comunidades que a gente estudou na área de São Sebastião. Então, está aqui a ilha de São Sebastião, e vocês estão vendo essas cores diferentes, significam comunidades da megafauna
também diferentes ao longo do tempo. Então, muito ligadas à profundidade e muito ligadas à massa d'água, porque a massa d'água, além de nutrientes, ela tem temperatura e as espécies são muito sensíveis à variação de temperatura, porque é a temperatura que controla os processos, a velocidade dos processos metabólicos. Então, crescimento, alimentação, respiração, tudo é controlado pela temperatura. Então, tem espécies que precisam de temperaturas mais altas, tem espécies que são adaptadas a ter esses processos em temperaturas mais baixas e outras que toleram uma ampla variação. Então, é com esses grandes padrões que as espécies se comportam e se mantêm, então, em espaços diferenciados ao longo de uma área relativamente pequena. Se vocês considerarem, é Caraguatatuba até sul de São Sebastião. Ilha Montão de Trigo está aqui. Então, é uma área relativamente pequena, que a isóbia de 50, a gente já mostrou mais ou menos até os 90 metros, né? E se pôde ver comunidades ligadas à água fria durante todo o ano, comunidades sazonais que pegam a frente térmica, comunidades ligadas ao lodo que se deposita aqui atrás da ilha de São Sebastião. A ilha funciona como um anteparo para toda a circulação dessa plataforma, então toda a água entra no canal por um ramo e o outro ramo sai por aqui, pelo lado de fora. E o sedimento em suspensão vai se depositar nessa área atrás da mancha, que é o que a gente chama de sombra da ilha. Aqui, então, vocês têm uma fauna totalmente diferenciada, dominada por poliquetas de lama. Aqui vocês têm uma área muito empobrecida, muito arenosa, com poucos nutrientes no sedimento. E aqui uma fauna caracterizada por águas quentes. Ela não tolera água fria. Então, na hora que essa água fria consegue penetrar até mais próximo da costa, ela vai se retraindo até profundidades menores, menores e menores. Então, vocês têm que... As comunidades se mantêm no tempo, então, devido a esses padrões ligados ao meio. Então, o meio ambiente vai ditar quais são as condições que existem durante o ano e durante os anos que permitem, então, com que as espécies continuem se assentando e continuem se reproduzindo e se estabelecendo em comunidades. Aqui é um outro exemplo também do Brasil, para vocês conhecerem um pouco o que acontece com o bentos local. Então, estudos feitos na região ao norte aqui de São Sebastião e em Cabo Frio, para estudar a ressurgência. Então, a ressurgência de Cabo Frio é uma condição de ressurgimento da água, então os nutrientes vão até a superfície, a produtividade primária é muito alta e a gente queria saber qual é a influência dessa produtividade no fundo, no bentos. Comparando com essa produtividade da ACAS que acontece aqui, que é uma produtividade a meia água, não é uma ressurgência. A água ressurge, vocês viram naquela figurinha que eu mostrei, a produtividade é subsuperficial. Então, a quantidade de material produzido, produção nova aqui, é muito mais alta ainda do que aqui. E a gente queria saber o que acontecia com a fauna, né? Se vocês virem nesse dendrograma, nesse gráfico, em que a gente jogou a semelhança entre a composição das comunidades em cada local amostrado a 40 e 100 metros em Ubatuba e em Cabo Frio, olha o que vocês veem aqui, ó. Nesse ramo é como se fosse uma forca, né? Sai uma bifurcação. Uma coisa aqui é muito diferente da coisa que sai do braço de cá. Então é isso que esse gráfico está dizendo. O que sai aqui é muito diferente do que sai aqui. Então olha aqui, as coisas de Cabo Frio se separam das coisas de Ubatuba, mas elas se unem pela profundidade. Então eu tenho todas as amostras, independente se é Cabo Frio ou Ubatuba, que estão situadas em 100 metros, muito parecidas e muito diferentes da fauna dos 40 metros, não importa se é Ubatuba ou Cabo Frio. Então, na realidade, aqui a gente tem um divisor que vai nesse sentido. O que está nessa área rasa é muito diferente do que está na área mais profunda. Isso foi, então, relacionado com diferença da fauna, da composição específica, da produção primária, né? Foi visto, então, espécies relacionadas com águas quentes. Então, nós temos espécies de água tropical que ocorre tanto em Ubatuba quanto em Cabo Frio, né? Nós temos quetopleura, vários caranguejos, estrela do mar, ouriço. Então, são toda essa fauna aqui que é comum em áreas, então, quentes, de água quente. Depois nós descobrimos também
uma fauna que é ligada à frente térmica, que eu falei para vocês. A frente térmica da Acas não tem só Oportunus spinicarpus, ela domina em abundância Oportunus spinicarpus, é o que tem mais. Mais associada ao Oportunus, como aquelas associações que a gente viu, associado a eles, a gente tem um outro conjunto de espécies, que são caranguejos, que são estrelas do mar, tá aqui. Perséfona, né, caranguejos. Aqui o famoso Oportunus spinicarpus que eu falei para vocês, esse caranguejo com espinhão aqui naquela, tá vendo? Isso aqui é um espinho de cada lado. Por isso que é spinicarpus, é o espinho no carpo, naquela aqui. Então é o spinicarpus, é a Luídia senegalensis, né? Então são espécies, Idona do Fresney, são paguros, dardanos, então são espécies ligadas a essa frente térmica. Então há águas frias, mas não tão frias, há águas por volta de 18 graus. Existem outras espécies ligadas a Cabo Frio de águas frias, né? Então águas mais profundas e de águas frias, e espécies de águas frias também de Ubatuba. Então a gente tem faunas diferentes em Cabo Frio e Ubatuba. Só que na hora que a gente compara o raso com o profundo, a gente tem uma união dos rasos em Ubatuba e Cabo Frio e dos profundos em Ubatuba e Cabo Frio. Então são áreas diferentes, mas elas são comuns no que compete à influência de massa d'água. Então a pergunta de que por que essas comunidades persistem no tempo, de quais as condições que asseguram sucesso para ela, que eram aquelas perguntas que se tinha, né, por volta das comunidades do Thorson, das comunidades paralelas, né? A resposta hoje em dia é que a maior parte desses organismos, eles se distribuem em manchas. Então vocês lembram daquela faixa arenosa que eu mostrei para vocês na plataforma, que tinha manchas mais claras? Então mesmo dentro da areia, existem manchas de areia mais fina, areia mais grossa, mistura de areia com silt. Então essas manchas provocam ambientes ou subambientes diferenciados, que vão ser responsáveis pela interação dos organismos com os fatores ambientais próprios daquele tipo sedimentar geoquímico, né? Então existem não só interações, aí se estabelecendo a comunidade, não só interações dos organismos com os fatores ambientais, mas aí a gente passa para outro nível de relação, que é a interação entre as várias espécies que ocorrem juntas. É que nem vizinho de um mesmo prédio, né? Primeiro os vizinhos chegam e ocupam o lugar. E depois os vizinhos começam a se interagir ou não, mais ou menos, né? Ou briga ou dá certo. A mesma coisa acontece aqui, numa comunidade. Primeiro eles ocupam o lugar e aí o fator importante nessa ocupação é a interação do organismo com o ambiente. Uma vez ocupado, o que vai ser importante para a manutenção desse agrupamento é a interação organismo-organismo, então entre as espécies. Então, essas interações vão, tanto do organismo quanto ambiental, elas vão ocorrer em extensão horizontal, no espaço, e em extensão vertical, dentro do sedimento. Então, tanto ao longo da área, né, no espaço horizontal, quanto vertical dentro do sedimento, porque aí a gente tem que considerar a meiofauna. E a meiofauna tem uma ligação muito grande com a macrofauna, né? Então, com isso, para conviver bem a relação organismo com organismo, ninguém brigar lá dentro, o que as espécies fazem? Como que elas são organizadas? Elas são organizadas através do papel que elas desempenham naquela comunidade. Então, espécies que vão explorar, espécies diferentes, mas que vão explorar o meio de uma mesma forma, através da divisão, então, de grupos funcionais. O que é o grupo funcional? Espécies diferentes que funcionam do mesmo jeito. Então, eu vou ter conjunto de dois grandes conjuntos que são espécies estabilizadoras de sedimento e espécies que vão desestabilizar o sedimento através de seu comportamento. Então, esses grupos funcionais, elas vão estar classificadas como estabilizadoras ou desestabilizadoras do fundo. Isso é muito importante, porque na hora que a gente puser uma com a outra, elas podem brigar, competir e uma vai eliminar a outra. Então, não vão formar comunidade. Para elas formarem a comunidade, elas têm que estar dentro de um mesmo grupo. Então, por exemplo, se a gente considerar essas estabilizadoras de sedimento,
nós vamos ter espécies diferentes de poliqueta, zóstera, que é uma planta, lembra? Gramínea, com raiz. Essa daqui que forma tubo, que agrega o sedimento no seu entorno. Esse outro poliqueta também que forma tubo de muco e agrega sedimento no seu entorno. São todas espécies que procuram estabilizar o sedimento, fazer com que os grãos não se mexam muito, através então da fixação em si, no seu corpo, nas suas estruturas, desses grãos. Enquanto que outras fazem o contrário, elas pegam e deixam esse grão em suspensão. Então são espécies, por exemplo, que exploram espécies cavadoras, né? Ambientes, por exemplo, arenosos, e elas vão então ficar, esse bivalve aqui que está dentro, a macoma, a famosa macoma. Então ela tem um pé, estão vendo um pé bastante musculoso, né? Então ela se enterra rapidamente, questão de segundos, e tem um sifão exalante e o inalante muito longo, que parece um aspirador de pó. Então o que ela faz? Ela fica enterrada dentro do sedimento, está protegida, mas ela vai desestabilizar uma área muito grande no entorno dela, aspirando o fundo de sedimento, né? Então ela vai remobilizar esse sedimento todo. A mesma coisa faz essa holotúria. Ela se enterra no sedimento, ela está de boca para baixo, aqui está a parte oral, aqui é a parte anal. Então ela está se alimentando do sedimento, dentro do sedimento, e está jogando para fora os grãos que ela já retirou a matéria orgânica. Então ela vai formando cones fecais aqui, e esse constante chegar de material em suspensão vai fazendo com que aqui seja um ambiente em suspensão continuamente. Então vocês estão percebendo que são espécies que têm comportamentos muito diferentes. E com base nisso, então, veio uma teoria dizendo que um tipo excluía o outro, ou seja, se a gente tem espécies que desestabilizam o sedimento, a gente está impedindo que as espécies estabilizadoras possam conviver, porque elas convivem em ambientes com características diferentes, né? E aí então vem o papel das espécies no sedimento, a bioturbação. Ou seja, a perturbação do sedimento causada não por maré, não por turbulência de onda, nada disso, não é físico, mas a turbulência causada pela atividade dos animais, né? Que se mostrou ser bastante acentuada. Então, no caso, vocês estão vendo que essa bioturbação, essa mudança sedimentar, pode estar ligada à própria mudança da composição granulométrica do lugar. Então, aqui é um local sem espécies de poliqueta e aqui é com a espécie de poliqueta. Vocês estão vendo que eles remobilizam, aqui é uma dominância de um determinado tipo de areia, né? Areia média, areia fina, e aqui essa distribuição ficou mais uniforme na coluna sedimentar. Por quê? Porque esses animais vão caminhar dentro do sedimento e vão trazer os grãos mais finos que estavam embaixo, vão trazendo para cima. Então foi visto que essa espécie de heteromastos consegue mexer grãos relativamente grandes que estão para baixo do sedimento, de 10 a 30 centímetros de profundidade, eles conseguem trazer para a superfície numa taxa de 2,5 décimos de metro quadrado por dia. Então, em cerca de poucos meses, eles conseguiram, 3, 4 meses, conseguiram trazer uma grande área que estava, de sedimento que estava, de grão muito maior, que estava aqui a 30, 40 metros, até a superfície. Então, o que acontece? Eles misturam o sedimento, oxigenam esse sedimento, né? Traz o oxigênio que estava sem uso mais para dentro, para a parte de cima, e mudam a composição granulométrica do local. Então, vocês já podem pensar que muitas vezes um animal desse é importante para permitir que num sedimento modificado, outras espécies que agora podem colonizar o local porque tem a determinado tamanho de grão que ela necessite. Então, muitas vezes uma espécie que remobiliza sedimento, que mexe com o sedimento, que perturba o sedimento, ela pode estar criando condição para que outras espécies que não colonizariam aquele ambiente sem ela, possam a colonizar depois que ela remexeu e modificou esse determinado ambiente. Então, na realidade, o que tem de relação entre as espécies não é a luta por espaço, porque no fundo em consolidado a gente não tem luta por espaço, a gente vai ter a luta por espaço para fixação no costão,
no fundo rochoso. Mas no lodo ou na areia, a gente vai ter uma grande quantidade de indivíduos. São populações que podem ser muito densas. E, geralmente, no lodo, nós vamos ter uma maior quantidade de depositívoros, os animais que comem o lodo, geralmente em subsuperfície, enquanto na areia a gente vai ter, devido à circulação maior de água, a predominância de suspensívoros, aqueles que se alimentam de alimento em suspensão. Então, surgiu, como são ambientes muito diferentes e grupos tróficos muito diferentes, surgiu a ideia de que um grupo podia excluir o outro. Na teoria, então, de que os depositívoros, por remexerem o fundo, por estarem sempre trazendo sedimento em suspensão, podiam excluir os suspensívoros, ou seja, aqueles que precisam de ter um ambiente limpo, com material em suspensão, para eles poderem não entupir o seu mecanismo filtrador. Isso, então, foi visto, né, a teoria do amensalismo trófico, foi visto na Molpadia, que é aquela lotura que eu falei para vocês, que se alimenta, forma o cone fecal e joga esse material em suspensão e vai, então, formando esse cone duro. Né? Era um fundo mole, é um fundo lodoso, ela entrou e ela vai o quê? Deixando esse cone duro. Então, o que acontece na realidade quando uma população muito grande de Molpadia aparece num determinado lugar? Vai ter uma porção muito grande desses montículos no sedimento que são fundos duros. Mudou de lodo para fundo duro. O que acontece se o fundo se torna mais endurecido? Vai permitir com que pequenos vermes, pequenos tubículas, acho que está até melhor aqui, esses pelinhos que vocês estão vendo aqui, são animais vermiformes, tubículas, poliquetas tubículas. Então, eles vão conseguir colonizar essa área endurecida e vão conviver aqui. São animais suspensívoros, vivendo ao lado de um depositívoro. Então, muitas vezes, a presença de um grande animal como esse, de um depositívoro, em grande quantidade, modifica de tal forma o fundo que ele vai ser favorável ao aparecimento do grupo trófico oposto. Né? Então, a teoria do amensalismo trófico, ou seja, da exclusão pela alimentação oposta, ela caiu por terra. Então, ela vale em determinadas condições, mas em outras condições, dependendo da espécie que coloniza o local, pode modificar de tal forma que venha essa modificação a ser muito favorável para animais de comportamento alimentar oposto. Né? Então, a luz também é muito importante no bentos, é outro fator importante, né? Porque o bentos, na realidade, ele depende da luz mesmo estando no mar profundo, porque a produção pelágica é a responsável pelo material que vai chegar no fundo. Então, o bentos, quando está se alimentando, em última análise, ele está se alimentando do que foi produzido na superfície. E por isso, então, há uma diferença muito grande de zona plataforma rasa e plataforma mais profunda, porque a plataforma rasa, a produtividade é alta, tem muita luz, então a produção pelágica vai para o fundo, é muito pequena a coluna d'água, vai parar no fundo. Então existe grande suprimento de alimento. À medida que a luz vai ficando mais escassa e que eu vou caminhando mais profundamente na plataforma, eu vou vendo que essa produção pelágica demora mais para chegar no fundo e vai sendo consumida por bactérias, por outros organismos, né, que vai se alimentando do plâncton. E aí menor quantidade de nutrição chega até o fundo. A disponibilidade de alimento, então, é outro fator ligado a essa produtividade que eu falei. Quanto maior a coluna d'água, mais distante o alimento fica do fundo. Mas, de toda forma, todo o material orgânico ele é produzido aqui, ele é produzido na superfície. E outra fonte importante de material que chega no fundo são as pelotas fecais. Porque vocês imaginem todo o zooplâncton de um determinado local do oceano, né, se alimentando e produzindo pelota fecal. Né? E isso aí vai parar como uma chuva na coluna d'água, que muitas vezes pode ser colonizado por bactérias ou por organismos gelatinosos, que formam conglomerados chamados de neve marinha, que a gente vai ver que vai ser muito importante em profundidades mais altas. Então, esse material colonizado por bactérias, ele vai vir parar no fundo, vai ser novamente atacado por outras bactérias e vai servir de alimento para o bentos.
Outra fonte importante, além da produção primária, é a carcaça de animais. Então, animais grandes, peixes de grande porte, baleias, golfinhos, animais grandes, massa grande, biomassa grande, vai parar no fundo e também vai, por decomposição, por ataque bacteriano ou por alimentação direta de vários carnívoros, vai ser também fontes importantes de nutriente para o bentos, né? Então aqui finalmente a gente tem uma teia trófica que significa as relações de energia que existem dentro das comunidades. E essa trama trófica, esse diagrama conceitual, foi feito com trabalho em Ubatuba, em que a gente viu como é que, daquela história toda que eu contei para vocês, das comunidades de água fria, de água quente, como que elas mudavam, como era em Cabo Frio, como era em Ubatuba. Então, em Ubatuba, na área de Ubatuba, com a entrada periódica de ACAS, a gente vê que as relações energéticas entre os vários grupos tróficos, detritívoros, suspensívoros, hominívoros, carnívoros, detritívoros de superfície, eles se alimentam, aqui está dentro do sedimento, isso aqui é sedimento, isso aqui é coluna d'água. Então, olha o que acontece com as fontes de entrada de material. Existe uma fonte de entrada aqui no fitoplâncton que é muito acelerada, que é muito importante durante o quê? O verão, que é quando está a ACAS lá, que produz matéria orgânica e essa matéria orgânica vai ser aproveitada no fundo. Então, a fonte produtiva é incrementada, é adicionada de uma grande quantidade de material de produção nova, vinda do fitoplâncton. Então, o que acontece no inverno? O fluxo é diferente. A maior entrada de matéria orgânica não se dá mais pelo fitoplâncton, porque aí a gente tem uma condição de mistura de massa d'água, de diminuição de nutrientes e de menor produção primária. Então, o que acontece é que a fonte alimentar está aqui no fundo, é a ressuspensão do material que está no fundo. Então, esses sedimentos ressuspensos retornam, então, à água, são recolonizados por bactéria e podem, então, fazer parte de toda a trama trófica do fundo, passando por bactérias bentônicas, passando por microfauna, por meiofauna e pelos detritívoros de subsuperfície, de superfície, hominívoros e carnívoros, né? Então, com isso, a gente estabelece uma teia trófica que tem os mesmos grupos, vocês estão vendo aqui. Eles não somem ao longo do ano, só que eles são favorecidos durante o ano, por exemplo, suspensívoros são favorecidos durante o verão, devido à entrada principal de matéria orgânica vir através do fitoplâncton, né, de produção nova, e no inverno, que são essas flechas azuis, a cadeia trófica são mais abundantes os detritívoros, porque o alimento, a maior quantidade, vem da matéria orgânica que entra novamente na cadeia trófica através da ressuspensão. Vocês lembram que nessa área, durante o inverno, é onde a gente tem passagem de frentes frias. Então, as frentes frias têm o poder de remover o sedimento até 40, 50 metros de profundidade. Então, toda essa área mais rasa da plataforma, a plataforma interna, sofre ressuspensão bastante acentuada durante o inverno. Então, a fonte principal de entrada de matéria orgânica é através da ressuspensão do sedimento e da produção regenerada, né? Produção através da alça microbiana.